E se eu te dissesse que o teu passado não tem absolutamente nada a ver com quem você é hoje? Que tudo que você viveu, as dores, os erros, as injustiças, os traumas, não passam de histórias que você escolhe continuar contando para justificar quem é agora? Parece duro, né, ouvir isso. Mas essa é a primeira pancada que nós vamos estar vendo aqui nesse vídeo, nessa primeira conversa entre o jovem e o filósofo aqui no livro A Coragem de Não Agradar. E é exatamente isso que a gente vai estar conversando hoje. A ideia de que você não é determinado pelo seu passado, mas pelas metas que você escolhe para a sua vida. Se essas frases te incomodaram, eu te convido então a ficar até o final do vídeo, porque talvez são essas palavras que você precisa para a partir de hoje começar a fazer a mudança na sua vida que você deseja há muito tempo. Mas antes, gostaria de te fazer muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui ao nosso canal Entre Linhas e Opiniões. Eu já te peço que você possa deixar seu like aqui no vídeo, se inscreva no canal se você não é inscrito ainda. Ative o sininho das notificações para acompanhar os próximos vídeos que vamos estar trazendo aqui para o canal. Compartilha com amigos, né, que gostam de ler livros, que gostam de compartilhar o seu conhecimento com as pessoas, sua opinião. E também deixa o seu comentário aqui embaixo do que você achou desse vídeo, algum ponto que você achou relevante, algo que você queira acrescentar ou também queira discordar também, não tem problema. Aqui estamos sempre prontos para ouvir e poder dar a nossa opinião, e assim você também. Então, vamos lá começar essa primeira noite de conversas entre o jovem e o filósofo aqui no livro A Coragem de Não Agradar. Então o filósofo ele começa falando sobre Alfredo Adler, acredito que seja assim que fala, psiquiatra austríaco, a qual ele segue as suas ideias. O filósofo fala o seguinte para o jovem, né? Eu vou ler essa parte aqui no livro para vocês. Freud e Jung são muito famosos. Adler foi um dos membros originais da Sociedade Psicanalítica de Viena, comandada por Freud. Suas ideias contrariavam as de Freud, por isso ele se separou do grupo e propôs uma psicologia individual, baseada em suas teorias originais. Eu confesso para você que eu nunca tinha ouvido falar sobre essa pessoa, né? Alfredo Adler, nesse psiquiatra, né? Eu já tinha ouvido falar sobre Freud, sobre Jung, né? Tem alguns outros nomes também desse ramo, mas Alfredo Adler eu nunca tinha ouvido falar. Foi uma surpresa para mim nesse começo do livro, quando o filósofo ele cita ele. E eu acredito que, como nessa parte que eu li, que o filósofo fala que as ideias deles contrariavam a de Freud, que é bem mais conhecido, pode ser por isso que ele tenha ficado no esquecimento. Mas aqui no livro, né, A Coragem de Não Agradar, o filósofo ele traz as ideias de Adler. Então a gente vai poder estar vendo o que Adler acreditava, né, quais eram os seus pensamentos e ver, né, o que nós podemos aprender com Adler. Continuando, depois que o filósofo dá essa breve introdução sobre Adler, o jovem vai falar para o filósofo algo que acredito que todos nós pensamos, que o passado define quem nós somos atualmente. Inclusive, ele fala o seguinte para o filósofo: eu não posso mudar, meu temperamento é assim, meu passado me tornou assim. E a gente vê que esse é o discurso que muita gente usa, né? Eu mesmo já usei isso muitas vezes na minha vida. Acredito que você talvez já deve ter falado isso também, principalmente talvez quando a gente recebe alguma crítica, né? Que a gente vai falar que a gente sempre foi assim e sempre vai ser desse jeito e não tem o porquê mudar ou não precisa mudar, ou tipo, eu sou ansioso por causa da minha infância, ou eu não confio em ninguém porque eu já fui traído mais de uma vez, ou ainda eu não consigo vencer por causa da minha família. Inclusive, para poder ilustrar esse ponto de vista, o jovem vai falar sobre um amigo dele que ele não consegue sair de casa. Ele relata que esse amigo dele, quando ele tenta dar um passo para fora de casa, ele começa a ter palpitações, ele sente um formigamento nos braços, as pernas começam a tremer. Ele acredita que isso pode ter sido por causa de algum bullying na escola ou ali na vizinhança, ou pode ser também um relacionamento complicado com os pais, ou pode ter sido mimado demais pelos pais, alguma coisa no passado que faz com que ele tenha aquele comportamento naquele momento. O filósofo então começa a apresentar um novo conceito ao jovem. Primeiramente, ele reforça que esse pensamento do jovem ele vem da visão freudiana, de que o passado ele determina o presente. A visão de Adler, que o filósofo segue, diz que o futuro que você quer é o que dá sentido ao seu presente. O filósofo então volta ao exemplo que o jovem deu e ele fala que, de acordo com essa teoria de Adler, o amigo dele é que escolhe querer ficar em casa. Por isso ele cria um certo tipo de ansiedade, porque talvez
talvez ele queira evitar alguém na vizinhança, ou porque talvez não queira ir para a escola, não queira ir para algum lugar. E pode ser também que o amigo do jovem apenas queira a atenção dos pais, algo que talvez até aquele momento ele nunca teve. Essas afirmações do filósofo deixam o jovem muito irritado. Você está dizendo que o meu amigo criou essas coisas imaginárias? E o filósofo responde que não são coisas imaginárias, é algo que realmente acontece. As formigações, as palpitações, só que ele cria com algum propósito no futuro, seja evitar sair de casa ou ter a atenção dos pais. E eu lembro que quando eu li a primeira vez, assim bem por cima, sem fazer muitas reflexões, eu concordei absolutamente com o jovem. Que o que esse filósofo está falando não faz sentido nenhum, porque o que mais a gente quer é evitar situações ruins na vida, o que mais a gente quer é poder encontrar a felicidade, encontrar a alegria, ter paz. Por que é que a gente vai tentar criar essas situações ruins na vida? Não tem o menor sentido isso que o filósofo falou. Eu pensei isso no primeiro momento, né, que eu li essa parte. Mas aí eu comecei a tentar entender o porquê que o filósofo está falando isso, né? Por que Ágile falava essas coisas dessa forma. E aí a gente começa a perceber que não existe um absurdo nisso que eles estão falando. Que não é o passado que nos define, mas é o que nós queremos no futuro. Aí eu até me perguntei, mas então por que a gente gosta de colocar a culpa no passado? Por que as pessoas, né, gostam de colocar a culpa no passado? Porque o passado a gente não consegue mais mexer. A gente não consegue voltar ao passado e mudar alguma coisa. O passado passou. Acho que você já deve ter falado, ou pelo menos ter ouvido alguém falar o seguinte: se eu pudesse voltar ao passado e mudar tal coisa. Eu acredito que talvez se a gente voltasse o passado para poder tentar mudar, acredito que a gente faria a mesma coisa, ou talvez ainda pior. E aí por isso que é mais fácil culpar o passado, né, por uma situação que a gente está vivendo no momento. Porque o passado a gente não consegue mais alterar. E aí isso gera um certo conforto para você no momento, para você continuar agindo como você está. Só que se você continuar agindo do jeito que você está, a sua vida vai continuar do jeito que está. Então, se você gosta da sua vida atualmente, é só fazer as mesmas coisas que você faz atualmente. Mas se você sente um vazio, se você sente um desconforto, se você queria ter algo, ter aquilo, ter isso, então você precisa fazer algo diferente. E a primeira coisa é parar de culpar o passado pelo que você é agora. E aí, se você faz essas reflexões e você chega à conclusão de que não é o passado, né, que determina quem você é atualmente, aí pode vir uma pergunta que ela é muito assustadora. Porque se não é o passado que te impede de fazer mudanças, de você ter uma vida melhor agora, então o que é? E a resposta ela é bem simples e para muitos pode ser muito dolorosa, que é o medo da liberdade. Essa resposta parece ser meio contraditória, na verdade. Afinal, o que a gente mais quer é ser uma pessoa livre, é poder fazer o que nós bem queremos fazer. Só que essa liberdade, ela carrega consigo um peso enorme, que é o peso da responsabilidade. Porque quando você entende que você pode escolher, você também entende que não pode mais colocar a culpa no passado. Não dá mais para você usar essas desculpas tipo: eu sou assim por causa do passado difícil que eu tive. Eu não consigo mudar porque a vida foi muito injusta comigo. Essas e muitas outras desculpas que nós usamos, né, para evitar fazer alguma coisa na nossa vida. E aí, a partir desse ponto, você tem uma escolha. Ou você escolhe mudar, ou você escolhe continuar da mesma forma em que está. Aí o filósofo vai falar que as pessoas, então, elas escolhem ser infelizes. Inclusive, ele fala diretamente para o jovem que ele escolhe ser infeliz nesse mundo. Por isso que ele acredita que um lugar injusto, que um lugar ruim, que o mundo é um lugar cheio de complicações e tudo isso que a gente viu no vídeo anterior, na introdução do livro. E aí o jovem, que já está bem chateado, com raiva do que o filósofo tem falado para ele, fica ainda mais, porque isso mexe na ferida do jovem. O filósofo vai explicar que essa infelicidade que as pessoas escolhem, muitas vezes inconscientemente, ela tem uma função. Ela serve como uma proteção para as pessoas. Por exemplo, o medo ele serve para evitar riscos.
E aqui nesse ponto eu vou citar para vocês um exemplo pessoal. Foi algo que me fez refletir muito. Eu já trabalho aqui fazendo vídeos para o YouTube, eu acredito que há uns 7, 8 anos. Mas sempre foi fazendo aqueles vídeos que as pessoas chamam de canal dark, né? Vídeos em que você não aparece, que você não usa a sua voz, né? Hoje em dia tem muitas inteligências artificiais que dá para você usar uma voz artificial para narrar o seu conteúdo. Então, durante muito tempo eu fiz vídeos dessa forma, de forma com que eu não aparecesse. E eu sempre me considerava, né, uma pessoa tímida, uma pessoa vergonhosa, porque durante a minha infância, adolescência, eu via muitas pessoas falando isso para mim, né? Pelo fato de eu ser muito quieto, muito calado, as pessoas falavam que eu era uma pessoa tímida. Então, de tanto as pessoas e diferentes pessoas ou falar isso para mim, eu acabei acreditando que eu era uma pessoa tímida. E aí uma pessoa tímida, ela não consegue gravar em frente a uma tela, ela tem dificuldade de se expressar. Então, durante muito tempo eu colocava isso na minha cabeça, que eu não fazia esse tipo de vídeo como eu tô fazendo agora, porque eu era uma pessoa tímida, eu era uma pessoa vergonhosa, eu não ia saber falar na frente de uma câmera, eu não ia saber expressar minhas ideias para as pessoas poderem entender. A timidez então ia me impedir de poder fazer vídeos assim aparecendo, mostrando a minha imagem, com a minha voz, e eu sempre acreditei que era isso, por isso que eu não tentava fazer um canal autoral, podemos dizer assim, né, com meu rosto, com a minha própria voz. Mas aí, fazendo essas reflexões desse início do livro, eu comecei a entender que não era timidez, o que provavelmente eu tinha era o medo, porque eu tinha medo de falhar, eu tinha medo de ser ridicularizado, eu tinha medo de ser criticado, tinha medo de ser julgado. Então tudo isso era o medo que eu tinha de criar um canal dessa forma como eu criei, né, aparecendo, falando, né, dessa forma. E tudo isso eu associava à timidez. É a timidez que impedia eu de não querer, de não poder fazer esse tipo de vídeo. Mas na verdade era só o medo dessas coisas que eu citei. Era isso que impedia eu de iniciar um canal dessa forma. E foi até lendo esse capítulo que me fez tomar essa decisão de criar esse canal, de enfim mostrar o meu rosto, mostrar a minha voz e ver o que vai acontecer. Um outro exemplo também, a tristeza, ela serve para que a gente possa receber cuidados. E aí o filósofo ele cita novamente o amigo do jovem. Talvez um dos motivos que faz com que ele fique preso no quarto, não queira sair de casa, é para chamar a atenção dos pais. Porque se ele tem essa atitude, as pessoas vão começar a se perguntar, tem alguma coisa de errada com ele? Tem alguma coisa que não está fazendo bem para ele? Então os pais vão querer conversar mais com ele, vão querer saber mais como ele tá, ou seja, o amigo do jovem vai poder receber a atenção que ele queria dos pais. Por isso ele vai criar esse sentimento de tristeza. Um outro exemplo hipotético, eu vou usar um ambiente de trabalho, mas aí você pode também colocar isso em qualquer outro ambiente. Vamos dizer que tem um funcionário X e esse funcionário X ele sofre a perda de um ente querido. Ele fica muito triste, né? Algo que é super normal. Passa alguns dias em casa de licença, depois volta ao ambiente de trabalho, mas provavelmente ainda vai voltar com aquele sentimento de tristeza, que também é algo normal. E aí os outros funcionários, né, sabendo que esse funcionário X ele passou por essa perda, começa a se aproximar mais para dar conforto, para dar carinho, aquele funcionário poder se sentir melhor. Começa a dar mais atenção para o funcionário X, e aí depois de alguns dias, semanas, talvez até meses, o funcionário X já está, de certa forma, assim, superado, entre aspas, a perda daquele ente querido. Só que aí essa situação fez com que muitos funcionários se aproximassem mais do funcionário X, e aí criasse aquela certa amizade entre ambos. De repente, a empresa ela contrata um funcionário Y, e aí como é normal e natural, esse funcionário Y ele começa a receber treinamento, precisa ser ensinado sobre suas funções, apresentado no ambiente da empresa e tudo mais. Então, esse funcionário Y, né, que é o novato, ele começa a receber mais atenção dos outros funcionários, exatamente para que esse novo funcionário possa se sentir acolhido, possa se sentir confortável no ambiente de trabalho. E aí, aquele funcionário X, né, que teve a perda do ente querido, ele se sente que ele está sendo deixado de lado. E isso causa uma tristeza nele, porque até pouco tempo estava todo mundo ali abraçando, apertando a sua mão, confortando, rindo, se divertindo, né, com ele. E agora ele vê esses funcionários
indo para um outro funcionário e, de certa forma, deixando ele ali sozinho. E aí o que vai acontecer? Isso tudo na mente do funcionário X. Quando aconteceu aquela situação da perda do ente querido, todas as pessoas estavam aqui ao meu redor, me dando conforto, me dando atenção, me dando carinho. Então, o que vai acontecer? A mente do funcionário X vai fazer ele ter as lembranças daquele momento ruim, que foi o momento da perda do ente querido. E quando o funcionário X tem as lembranças desse momento, automaticamente vem aquela tristeza. E isso é real, porque ele está lembrando da situação que ocorreu com ele há pouco tempo. E aí vocês percebem que tudo isso foi feito de forma inconsciente. O funcionário X não pensou, deixa eu pensar aqui no meu ente querido para me poder ficar triste, para todo mundo me ver triste e vir aqui me dar atenção. Não, isso tudo foi feito inconscientemente. Porque inconscientemente o funcionário X sabe que se ele sentir tristeza, as outras pessoas vão ficar próximas a ele. Então é isso que acontece. Aí ele fica lá de cabeça baixa e todo mundo começa a perceber que ele está triste. E aí vai chegar para falar com a pessoa: ô funcionário X, está tudo bem? Você está com algum problema? Estou te sentindo um pouco distante, estou te sentindo meio triste. E aí o funcionário X vai falar: porque eu lembrei do meu ente querido. Ou seja, a tristeza, ela é real. Só que o que fez o funcionário X lembrar não foi alguma coisa com respeito ao ente querido. Foi uma situação que ele criou para poder ter a atenção das pessoas novamente. No meu ponto de vista, eu acho que com esse exemplo a gente consegue entender que essa é a visão do Adler, quando ele fala que nós criamos situações ruins. E não são situações imaginárias, como o filósofo falou, são coisas reais. Então o funcionário X começou a se sentir abandonado pelos demais funcionários, que começaram a dar atenção para o funcionário novo, funcionário Y. Então, de certa forma, ele se sentiu abandonado. E aí ele criou um sentimento de tristeza. E aí esse sentimento de tristeza fez ele lembrar de uma situação ruim que ele passou recentemente, para poder enfatizar ainda mais aquela tristeza nele. E é aí onde entra nessa teoria do Adler, exatamente nessa situação. E o porquê que às vezes nós escolhemos a infelicidade, escolhemos essas situações ruins na vida. Porque aí provavelmente, no caso do funcionário X, depois que ele demonstrou estar triste, as pessoas novamente foram até o funcionário X para poder conversar, para poder saber se está tudo bem, para poder saber o que poderia fazer. E aí é duro admitir, a gente se acomoda da infelicidade, porque ela vai nos proteger de algo maior, que é o medo da mudança. Por exemplo, no caso do funcionário X, ele poderia muito bem se levantar, ir até onde está todas as pessoas, participar da roda de conversa, mas o que ele queria é que as pessoas pudessem ir até ele. Ou seja, isso ia fazer com que o funcionário X mudasse, só que ele não queria mudar. Ele queria que a situação de antes se permanecesse. E é duro admitir isso, mas às vezes a gente se acomoda nesse passado. Até porque ele nos protege de algo maior, que é esse peso da responsabilidade, esse peso de lidar com as nossas próprias escolhas. E aí, enquanto a gente ficar culpando o passado, a gente não tem necessidade de fazer nenhuma mudança agora, porque é tudo culpa do passado. Um passado que a gente não consegue alterar, um passado que a gente não consegue voltar lá para fazer alguma mudança lá. Então, na nossa mente, a gente não consegue fazer nada, apenas viver desse jeito que já está vivendo. E aí, a coragem de não agradar, às vezes a gente pode pensar que ela diz mais a respeito de outras pessoas, não é? Mas não é ter coragem de encarar os outros, é ter coragem de encarar nós mesmos, primeiramente. Porque uma das coisas que a gente precisa abandonar é esse papel de vítima, é esse papel de coitadinho. É você olhar no espelho e falar para você mesmo: eu estou aonde estou porque de alguma forma eu decidi estar aqui. E essa é a base da psicologia adleriana ou psicologia individual. Você pode mudar se você quiser. E não precisa esperar o amanhã, semana que vem, mês que vem ou ano que vem, que já está perto de começar. Você pode começar agora, nesse exato momento. Ou após você assistir esse vídeo, é claro, Lembra lá, quando é criança, que a tia da escola pergunta o que você quer ser quando crescer? Então, o que você quer do seu futuro agora?
o que você quer que aconteça na sua vida daqui a um ano, o que você quer que aconteça na sua vida daqui 5 anos, como você quer estar na sua vida daqui 10 anos. É isso que tem que decidir o que você precisa fazer agora. Não é o seu passado que decide o que você precisa fazer agora ou como você tem que agir agora. Se até hoje você viveu tentando agradar, tentando a aprovação, tentar evitar a rejeição, esse livro ele vai te ensinar a escolher uma outra meta, a de viver com um propósito seu, que você decidiu ter, não que outras pessoas decidiram por você, ou que você acredita que outras pessoas querem que você faça. Você precisa decidir, você precisa tomar essa decisão e assumir o peso da responsabilidade que isso traz. E isso vai começar a partir do momento em que você começar a parar de culpar o passado pelas coisas que acontecem na sua vida atualmente. E eu sei que não é fácil ouvir essas coisas, tudo que foi falado nesse vídeo de hoje. Eu mesmo já me vi várias vezes em situação assim, de que eu não ia conseguir fazer tal coisa porque aconteceu isso no meu passado, ou porque meu passado foi desse jeito, que o que aconteceu no passado foi mais forte e que certas coisas estavam fora do meu controle. Mas aí quando a gente começa a se dar conta de que quem estava segurando as correntes era a gente mesmo e que nós temos o poder de tirá-las, a gente começa a perceber que a liberdade sempre esteve ali. A gente só precisa tomar a decisão de escolher. A coragem de não agradar começa exatamente aí, na coragem de assumir o controle da sua própria história. Teve muitas coisas ainda que foram faladas nessa primeira noite entre o jovem e o filósofo, que aí eu vou deixar na curiosidade para que você possa adquirir o livro e possa ler eles na íntegra. Mas essa primeira noite termina com o jovem super irritado, né, com essas palavras do filósofo, porque ele foi confrontado com algo que ninguém gosta de ouvir, que a infelicidade que a gente vive pode ter sido uma escolha que nós fizemos. Só que o filósofo ele sabe que a partir desse incômodo pode fazer com que o jovem ele reflita melhor sobre suas decisões, com que ele reflita melhor sobre suas escolhas, e eu espero que isso possa servir para você também, que você faça essa reflexão das escolhas que você fez, das escolhas que você está fazendo, e que você possa tomar as decisões que vão afetar a sua vida de forma positiva. E lembre-se que não é o passado que te define, é o que você quer do seu futuro que tem que definir quem você é agora. Se você chegou até aqui o final do vídeo, se você gostou desse conteúdo, eu te peço então que você possa deixar o like, se inscreva aqui no canal se você não é inscrito ainda, deixe o seu comentário sobre algum ponto relevante que você achou aqui do vídeo, mas muito obrigado mais uma vez e até o próximo vídeo. Valeu, pessoal!